Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Gibizinho do Eliminado falando da história do quadrinho irlandês. Se você se interessa pelo quadrinho irlandês, ou quadrinho europeu, ou quadrinhos em geral, então fica aqui com a gente que a gente vai destrinchar a história deste pequeno país que foi sempre ocultado pela Inglaterra. Vamos que vamos. Antes da gente começar o vídeo, eu vos apresento o canal, né? A gente fala sobre quadrinhos aqui, numa perspectiva histórica, coisa do tipo. Quem caiu aqui de paraquedas não conhece, convido a ver os vídeos anteriores, tem diversos assuntos para diversos públicos. Fique à vontade, assistam os vídeos e considere seguir, curtir e compartilhar este vídeo caso você tenha gostado. Se tiver gostado de outros e não especificamente desse, tudo bem, compartilhe o outro. E é isso, vamos falar de quadrinhos, que é o motivo desse canal existir. Beleza? Quadrinho irlandês. Como eu falei no começo do vídeo, né? A Irlanda sempre foi eclipsada pela Inglaterra e a coroa britânica e tudo mais. Sempre teve tretas sinistríssimas lá. E com quadrinho não foi diferente. O mercado irlandês é um mercado tímido e sempre foi tímido por conta desse domínio inglês em cima. Então, as produções artísticas, as produções quadrinísticas e coisa do tipo, nunca tiveram muita influência ou muita força por conta da Inglaterra. Até porque as publicações mais famosas, tipo a Punch, por exemplo, era em inglês. Então vários artistas irlandeses iam trabalhar na Inglaterra, porque ganhava mais, tinha mais tecnologia, a produção era mais definida, então era muito mais fácil e muito mais vantajoso irem até a Inglaterra trabalhar com quadrinhos, charges e coisa do tipo lá. Por exemplo, um dos grandes artistas da Irlanda, o John Doyle, ele usava balões de fala numa espécie a la Rolandson da vida e, claro, ele tinha espaço aonde para trabalhar? Inglaterra. Então ele produziu muita charge usando alguns elementos característicos dos quadrinhos para fazer revistas, jornais, publicações e coisas do tipo na Inglaterra ao invés da Irlanda. Então, durante muito tempo ficou um gap editorial, um gap de produção muito grande na Irlanda, até meados ali de 1800, quando começa a ter uma produção mais cara irlandesa, podemos dizer, mais verde. Podemos dizer assim. Um deles era o Henry Brocas, ou Brocas, não sei, que era um nacionalista, né? Ele fazia charges extremamente violentas, retratando irlandeses quebrando de pau ingleses. Ele foi preso várias vezes pela Inglaterra, enquanto a Irlanda ainda estava naquela briga, vai pra cá, vai pra lá, de se tornar independente, e a Inglaterra lá caindo de pau, e tá, porrada, bomba, tiro pra caralho, treta. E aí esse cara, o Brocas, ele gostava de fazer charges acabando com os ingleses. Até porque os ingleses faziam charges acabando com os irlandeses. O Swarth Ape, que eu falo mais precisamente no vídeo sobre representação racial nos primeiros quadrinhos americanos, eu cito um pouquinho que tem origem inglesa, o termo do Swarth Ape, justamente para caracterizar irlandeses, né? Colocavam eles como selvagens ou turrões, com expressões faciais símias e coisa do tipo. E aí o Henry Brocas trabalhava num jornal do Walter Cox, que era um puta do nacionalista que também foi preso diversas vezes, chamado Irish Magazine. Então essa revista era o ponto pro Brocas e outros artistas nacionalistas irlandeses poderem trabalhar e colocarem suas críticas, ressalvas e coisa do tipo em cima da Inglaterra. Aí, em 1870, surge uma publicação a la Punch na Irlanda, a revista Zósimos, que era de fato uma concorrente irlandesa da Punch, que era inglesa e que roubou, podemos dizer assim, entre boas aspas, vários artistas da Irlanda para trabalhar lá. Nas Zósimos tinha um cara chamado John Fergus O'Hara, que ele assinava como Specs. Esse cara ele foi para Londres trabalhar lá, né? Até porque, como já falei, as condições eram melhores. Mas aí com as Zósimos ele tem uma boa ideia e fala: pô, eu vou voltar para Irlanda e produzir lá, até porque eu sou irlandês. O que eu tô fazendo aqui na Inglaterra que quebra o pau, que acaba com os irlandeses? Aí ele volta pra Dublin e começa a trabalhar nas Zósimos. Mas como nem tudo são flores, as Zósimos dura apenas 2 anos. E aí o O'Hare, ele fala: pô, tá bom,
temos uma deficiência em publicações, em jornais, em revistas satíricas aqui, eu vou fazer a minha própria. Ele funda a Ireland Eye, que dura só um ano. Mas assim, o O'Hare era um cara perseverante. O cara não desistia. Apesar de ter feito um jornal que durou um ano, ele tenta de novo e cria a Zos, que também dura só um ano. E aí depois ele cria a Patch, que também dura só um ano. Ou seja, o O'Hare tem uma quantidade inimaginável de publicações e revistas e coisas do tipo que só duram um ano. Mas o cara é perseverante, ele fez diversas revistas, diversas publicações. Ele queria, de fato, fazer com que vingasse as publicações impressas, charges, artes de irlandeses para irlandeses. Então o esforço que ele teve em fazer essas revistas foi bem recompensado. Ele pavimentou, de certa forma, o solo ali, e futuramente outras revistas começavam a surgir entrando dentro da lógica das Zósimos, que depois foi para Zos, a Patch, Ireland Eye, coisa do tipo. Tanto que a Patch virou um sinônimo para povo irlandês. É como se fosse uma contra-argumentação ao Swarth Ape, que representava os irlandeses de forma jocosa. O Patch era a representação idealizada, um pouco caricatural ali, do irlandês. Então a Patch foi uma representação física do irlandês. É como se fosse o nosso Gibi, que era um garotinho negro que virou um sinônimo de revista, só que a Patch, que era uma revista, virou sinônimo do povo irlandês, que era um povo perseverante, que estava ali sendo subjugado durante vários anos, várias décadas pela Inglaterra, mas estavam lá, na lida, para conseguir se tornar independente. E o mercado irlandês tem mais, podemos dizer assim, um apogeu ali nos 1900. Começa ali um novo século. Estamos no século 20, novidade, alegria, inovação, vamos que vamos. E aí no começo dos anos 1900, Grace Gifford, uma artista importantíssima no mercado de charges e quadrinhos da Irlanda, surge nos holofotes. Extremamente republicana, né? Ela foi casada com um cara que teve uma morte muito trágica, eu vou falar mais pra frente, mas vamos falar primeiro da Grace aqui. Republicana. Ela estuda artes e coisas do tipo em Londres, volta pra Irlanda e passa a trabalhar em jornais, periódicos e coisas do tipo. Em 1916, ela se casa com Joseph Plunkett. E a história é muito trágica dessa artista, porque ela se casa com ele, que era um revolucionário. Eles se casam e 6 horas depois, a polícia britânica pega o Plunkett e executa ele. Então ela foi casada durante 6 horas com esse cara. Só que aí, como ela tinha esse desejo de mudança e ela era também uma revolucionária, ela começou a fazer parte, a apoiar movimentos feministas, sufragistas da Irlanda. Então ela fazia desenhos, né, em pôsteres, em material de divulgação, ia em praça pública distribuir e tudo mais. E aí justamente para trazer os direitos sociais, econômicos e trabalhistas para as mulheres, né? Até porque nessa época já estava, depois de um tempo da Revolução Industrial, né, ainda tinha condições bem precárias, empregatícias ali, sabe? Então ainda tinha essa herança trabalhista, né, uma herança, podemos dizer assim, capitalista pesada em cima disso. Então ela auxiliou o movimento feminista para trazer a discussão dos direitos, do trabalho e tudo mais. E ela foi presa rola uma guerra civil, né, e ela foi presa. E na prisão ela faz um desenho lindíssimo, que até hoje, se você visitar a prisão onde ela foi presa, né, a prisão... Eu vou colocar aqui a legenda, o nome da prisão. Se você visitar essa prisão, vai ter um desenho dela enorme lá. Eles não destruíram, né, deixaram lá e virou um ponto turístico. Quem tem interesse, assim, Virgem Maria ou coisa do tipo desenhada, assim, na parede da cela onde ela foi presa. E aí, como ela foi casada com esse cara, ele era filho de um cara que tinha terras e coisa do tipo, e entrou num processo, num litígio bizarro, e ela acabou ficando sem a herança, né? Entraram no acordo, deram, sei lá, 700 libras pra ela e falaram: toma, minha filha, toma 700 libras aqui e vai pastar. E aí depois de um tempo ela morou sozinha e morreu no apartamento, e descobriram o corpo dela bem depois, já em estado até de deteriorização. Foi um negócio bizarro. Uma história muito triste dessa mulher, foi extremamente importante. Ela foi uma das primeiras quadrinistas, de fato, a fazer uma narrativa sequencial em quadros, bem delimitado, da Irlanda. E teve um destino muito triste, uma vida sofrida, foi uma vida bem sofrida da Grace. Ela morre assim pra dar um ano, né? Ela morre em 1955.
Em 1914 surge uma revista chamada Our Boys, né, uma revista católica que trazia valores da igreja, valores sociais, de que o jovem devia fazer, coisa do tipo. Muito parecido com um tipo de publicação muito popular na Inglaterra chamada Boys Owl. Sim, Our Boys. Era da mesma galera, basicamente, mas que tinha um pezinho mais na Irlanda do que na Inglaterra. E esse jornal durou, essa revista, né, no caso, durou até 1990. Foram 80 e tantos anos, ou 70 e tantos anos de publicação ininterrupta. E tinha quadrinhos, textos bíblicos e coisa do tipo, e voltado pro público infanto-juvenil, né? Principalmente masculino. Tinha a versão feminina também, mas a que teve mais destaque, mais fama foi a masculina. E aí em 46 esse jornal cria, né, um suplemento para publicar histórias em irlandês, na língua irlandesa. Aí o complemento ficou conhecido como Tir na Nog. Desculpa o meu irlandês, mas eu não sei ler. Como tá aqui. E esse complemento em irlandês acaba em 1979. Aí ali pros anos 70 começa a ter, de fato, já tá bem mais delimitado o que é quadrinho, a potencialidade do quadrinho, publicações americanas entrando e coisas do tipo. E na década de 70 artistas irlandeses decidem fazer histórias de aventura, de ação e coisas do tipo, usando personagens do folclore, né, da mitologia celta, que é muito comum ali na Irlanda. Então heróis irlandeses da mitologia, tipo o Cu, entre outros, foram bastante utilizados em narrativas sequenciais, em quadrinhos, histórias de aventura, ação, mitologia, até ficção científica, usaram esses artifícios, né? Principalmente em 74, quando o artista chamado Jim Fitzpatrick cria uma série chamada Nuanda of the Silver Arm, né? O Nuanda do braço prateado, que adapta lendas de uma personalidade folclórica irlandesa chamada Nuanda Aigentlan, que é como se fosse um Conan do Barry Windsor Smith, só que com a pegada irlandesa e coisa do tipo, né? Mais pra frente, se inspirando nessa galera, surge o Slane, né, que eu vou falar aqui, que é do Pat Mills, que é um dos maiores títulos de quadrinho irlandês que existe, né? Mas assim, entrando na Nuanda, né, que era o Conan. Put your hands here. Yeah. Spread out. Don't even. Yeah, okay. There you go. Fez muito sucesso, foi publicado pela Sunday Independent. E aí tinha monstros, porrada, mulheres seminuas, né, bem pegada do Conan, assim, que rapidamente a família tradicional irlandesa, né, os conservadores, torceram o nariz e ficaram assim: vamos proibir essa parada, porque tá muito violento e tá muito sensual pros meus filhos. Não quero que meus filhos, meus menininhos, meus tesourinhos, leiam essa pataquada. E aí o cara falou: ah, beleza, pode tentar censurar aí, foda-se. Continuou produzindo. Até que depois essa série foi encerrada, e mais pra frente ele fez uma continuação, chamada só The Silver Arm, ou o braço prateado. E aí ali no fim dos anos 70, Brian Moore, sem relação com nenhum outro Moore famoso nos quadrinhos por aí, cria uma série no jornal chamada Notes, que era um estilo artístico bem minimalista, podemos dizer assim, bem simples. Não vou dizer bem minimalista, mas era bem simples. Poucos detalhes de cenário, poucos traços, piadinha diária, da gag diária, algo mais de humor nas tiras simples, assim. Só que o que era interessante na tira era a carga política, né? O Moore, né, o Brian Moore, não poupava de fazer críticas ferrenhas e coisas do tipo acerca do governo, seja irlandês ou britânico, né? E fez um bom sucesso, podemos dizer assim, foi publicado durante vários anos, né, e tem ali o seu pezinho marcado na história do quadrinho irlandês. Aí viramos a chavinha para os anos 80. Contracultura. Quadrinhos undergrounds, quadrinhos alternativos. Acontece e muito. Isso é muito legal na Irlanda, porque a história do quadrinho irlandês tem esses altos e baixos, mais baixos do que altos, vale mencionar. Só que os anos 80 tem uma explosão bem grande por conta da contracultura. Então, movimento punk, desenhos assim, sem apreço estilístico ou formatos anatômicos convidativos, eram muito comum. Principalmente duas revistas, a Schmock e a Blast. Não sei se é Schmock ou Zimock, começa com X, então fica aí. Quem souber, põe aí nos comentários como é a leitura disso. Fizeram muito sucesso, mas muito sucesso mesmo. Vocês não têm ideia. E um dos integrantes da Schmock, o Ivor Lavery, era contra
as restrições de conteúdo. A Shimoki queria que fossem histórias mais brandas, podemos dizer assim, porque era pra ser mais apolítica e ter mais sci-fi. E aí o Ivory fica puto, ele fala, velho, eu quero pôr crítica, eu quero usar adventos políticos. Somos revistas underground, somos revistas que não temos ligação direta com o mercado irlandês, com restrições editoriais. E aí o editor da Shimoki falou, não, vamos fazer isso aqui, vamos ficar mais de boa, fantasia, humor, sci-fi, a galera gosta de sci-fi, 2000 AD tá bombando, vamos fazer sci-fi. E o Ivory fala assim, pau no cu de vocês, eu não vou fazer. Sai e cria sua própria revista. E aí em 82 surge a Blast. E aí tinha já mais liberdade editorial pra galera fazer o que bem queria. E aí ela chegou a fazer mais sucesso que a Shimoki, pra vocês terem uma ideia. Porque tinha histórias muito mais, podemos dizer assim, eu vou dizer picantes, não no sentido sexual, mas eram mais incendiárias. Eu acho que o termo certo é mais incendiárias. Então tinha o gosto dos jovens ali com críticas muito mais impactantes e ferrenhas do que na Shimoki. E ambas as revistas tinham o formato de antologia, ou seja, convidavam diversos artistas a produzirem. Então vários quadrinistas que não tiveram muita fama, né, muitos desistiram depois que se tornaram adultos, podemos dizer assim. O Ivory continuou. Então vários artistas que não seguiram a carreira quadrinística, trabalharam nessa revista com rolês políticos e sociais. E aí elas duraram menos de 10 edições, né? A Blast durou menos de 10 edições. E um dos nomes mais famosos, assim, que continuou a seguir carreira quadrinística, de charge e de desenho, coisa do tipo, foi o Dave Francis, que criou uma série chamada Screw the Bat and the Head the Ball, né? O Will Simpson, da 2000 AD, trabalhou na Blast, e o Peter Morwood. O Peter Morwood, ele é muito conhecido na literatura, principalmente capa espada e medievais fantásticos, né? O cara tem muita importância aí, ao invés de seguir na carreira de quadrinho, seguiu na carreira da literatura. Ele fazia roteiros, né, na época da Blast, e desenhos também. Tudo isso pavimentou, né, de certa forma, principalmente o Nuanda, umas coisas undergrounds aqui, e aí, em 83, o Pat Mills cria, junto com a esposa, o maior título irlandês que existe, Slime, que é publicado até hoje, não por ele, mas por outros autores, na revista de ficção científica, aventura e tudo mais, britânica, chamada 2000 AD. Eu comento a 2000 AD no vídeo sobre a história do quadrinho inglês. Quem tiver interesse, sugiro ir lá assistir. Vale dizer que a esposa, né, Angela Kincaid, tem uma importância fenomenal na história do Slane. Não teria Slane se não fosse ela. As pessoas falam sempre do Pat Mills, mas esquecem ela. Ela desenhava, e os desenhos dela eram fantásticos, fabulosos, incrível. O Pat Mills eu não sei se ele desenha. Acho que não, ele só escreve. Então, assim, vale mencionar aqui, trazer o resgate da Angela Kincaid. Depois de um tempo eles se divorciam e aí entra no imbróglio de direitos autorais. Eu acho que é por isso que tentam ocultar a figura da Kincaid, que foi muito importante na criação do Slane, porque sem ela não teria Slane. Ponto final. É igual a galera fala do Stan Lee, sem o Jack Kirby, ou Ditko, ou Gene Colan, ou sei lá, quem quer que tenha desenhado as histórias, não teriam esses grandes personagens que falam que foi só criação do Stan Lee. Os artistas são tão importantes quanto os escritores. Assim como o Kirby fala, não existe o gibi se não tiver o desenho. Você pode vir com as melhores ideias que você tiver, mas se não tiver alguém para transformar isso em algo tátil, não adianta de nada. Slane é a prova viva disso. Em 99, olha os saltos temporais, é muito pouco influente assim a história do quadrinho irlandês. É rico, dado as suas limitações e especificidades, vale mencionar isso, mas não é tão influente assim. Mas tudo bem. Em 99 temos as primeiras graphic novels em irlandês. Esquece suplemento, esquece revistas antológicas e coisa do tipo. Temos aqui de fato a graphic novel. Surge uma editora querendo fazer graphic novels de personalidades da mitologia celta, da mitologia irlandesa, em irlandês, histórias fechadas, início, meio e fim, numa edição bonitinha, bacaninha, massa pra caramba. E essa editora ficou conhecida como Clomine EO Comics. E a primeira dessa leva de graphic novels irlandesa foi a Anslabai. Tá passando a imagem para vocês e vou deixar a legendinha aqui para vocês verem o que era isso. E tem vários títulos, a editora tá até hoje e publica
relativamente numa periodicidade bem legal. Hoje em dia, assim, o que é mais consumido na Irlanda são revistas de humor numa pegada estilo fluido glacial, sabe? O El Jueves na Espanha, só que não tão fudida igual a El Jueves. Só que essas revistas de humor na Irlanda não são tão densas e pesadas ou de putaria igual a El Jueves. Não que a El Jueves seja só de putaria, não. Mas as publicações de humor, de chacota, eu coloco mais fluido glacial porque é uma revista de humor mais pesada, mais crítica, mais densa, porque combina mais com esse tipo de publicação que sai na Irlanda. Então a revista que faz mais sucesso, assim, que pega essa pegada do humor e coisa do tipo, é uma revista chamada Rira. Bem, então é isso, acho que concatenamos bem sobre a história do quadrinho irlandês. Eu espero que tenham gostado. Se chegaram até aqui, não deixa de curtir e ver os outros vídeos. Vou deixar na descrição a história do quadrinho inglês e a história do quadrinho gaélico, de País de Gales. Olha, quem diria? O País de Gales é até menor do que a Irlanda no que diz respeito à força da produção de quadrinhos. Esse vídeo da Irlanda vai ficar grande, não sei quanto tempo, mas vai ficar grande. Mas convido vocês a assistirem também de País de Gales, porque vale a pena conhecer um pouquinho da história daquela região. Em breve no canal deve sair um vídeo da Escócia. E é isso. Um beijo pra vocês, vejam os outros vídeos e vejam os jogos de futebol feminino, hein? Não deixem de prestigiar as atletas, porque fica, o futebol feminino é uma merda. Porra nenhuma, é massa. Assistam, prestigiem e divulguem. Divulguem o futebol feminino e divulguem esse vídeo também pra quem vocês gostam e pra quem vocês acham que vão ter interesse nesse assunto. Belezinha? Estamos conversados, então até o próximo vídeo. Seja lá ele qual for. Beijos. Ai, bate o pé, bate o pé, bate o pé. Ai, bate o pé, faça assim como eu. Ai, bate o pé, bate o pé, bate o pé.